vamos orar pela serva do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos, ó Pai, a irmã Jarlene, Senhor. Usa a tua filha, ó Pai, conforme a tua vontade, a falar a tua igreja, Senhor. O nosso coração, Pai, está receptível, Pai, a ouvir a tua palavra, Senhor. Ministra, Pai, na nossa vida, Pai. Fala, Pai, de alguma forma, Pai, na nossa vida. Flua, Pai, livremente, Pai, nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, igreja. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. A gente vai ler do 1º até o 8. Amém? Amém? Todos encontraram? Amém ou não amém? Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, imundo, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, só até aí. Hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre o chamado, né, que está relatando aqui o chamado de Isaías. Às vezes parece algo muito repetitivo, né, aqui na frente, que muitas pessoas às vezes vêm ministrar e tocam nesse assunto, porque é preciso ser falado, né? É algo que a gente precisa ser lembrado, sim, porque muitas vezes o tempo vai passando, a gente vai levando uma vida rotineira e acaba, né, se esquecendo que cada um de nós temos um compromisso, sim, né? Deus, ele tem algo para cada um de nós, uma missão para cada um. Aqui Deus, ele levanta Isaías como profeta no tempo em que Judá estava vivendo uma crise espiritual, onde reis eram reis ímpios, pessoas voltadas à idolatria. A nação estava totalmente, né, tinha se rebelado contra o Senhor. Aí imagina, né, aqui eu estava lendo no capítulo 1, não estava aqui na programação, eu leio, mas é só para vocês entenderem melhor. Aqui no capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 2.
Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Eu hoje, estudando essa palavra, eu pensei, meu Deus, muitas vezes a gente lê, estava falando para o Ney lá em casa, né? A gente lê a palavra, se a gente não olhar bem o contexto da história, a gente se pergunta, por que tanta ira? Por que Deus fez isso? Por que despertava tanta ira em Deus? Aí eu entendi que a vontade de Deus nunca é trazer juízo, mas sim arrependimento. E, que nem eu falei, né? Deus levanta Isaías naquele tempo, né? Imagina vocês, uma situação complicada, onde, né, o povo estava ali todo voltado à idolatria, à injustiça social, né? Sabe, praticando tudo que é coisas, né, imoralidades, coisas que aborreciam o Senhor. E no meio de tudo isso, né, morre, né, que nem está dizendo aqui no capítulo 6, morre o rei Uzias. Mas toda essa situação, o que acontece com Isaías? É o momento em que ele vive algo sobrenatural, que marca a vida dele. Né? Ele tem a visão, ele vê o Senhor, né? Em meio a toda aquela situação acontecendo, ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele vê os serafins voando ao redor do Senhor, né? Clamando, santo, santo é o Senhor. Então, eu fiquei meditando. Às vezes, às vezes a gente espera as coisas acontecer na ordem, a gente ser humano, a ordem que a gente quer, quando as coisas estejam tudo tranquilo, né? Tudo bacaninha, né? Onde o povo já está bem aceitando, né? O evangelho. E a gente quer cumprir às vezes, oh Deus, o Senhor tem algum chamado, tá? Vou lá, vou fazer. Mas a gente não imagina que a vontade de Deus, ela é diferente da nossa, né? Muitas vezes estão no momento de dificuldades, no momento mais difícil da nossa vida, é que Deus ele nos chama para uma missão, né? Momentos às vezes de dor, de perda, é que o Senhor nos chama, né? E ali a gente, sabe, o Senhor se revela para nós naquele meio toda aquela situação. O Senhor se revela para nós, né? De algo sobrenatural. Às vezes, muitas vezes depois de uma frustração, assim como foi também com os discípulos, né, que estavam lá pescando, depois de uma noite de frustração, que não tinham pegado nada, quem aparece, né? Jesus. E ali acontece aquele grande milagre, né? Jesus manda eles lançar a rede no lado mais fundo, e ali acontece, eles pegam aquela quantidade de peixe, milagre sobrenatural, mas ali eles entendem que maior que o milagre, né, era Jesus, o melhor era seguir a Jesus. E ali começa então o processo na vida daqueles discípulos, né? Ali a gente vê, né, foi realmente um grande processo, né, de oscilações, mas ali eles perseverando. Porque hoje eu quero falar sobre o chamado. Não é dizendo que a gente não está fazendo, é para dizer que nós podemos melhorar, né? A gente pode melhorar sim. E que a gente venha assim se despertar. Eu estava pensando hoje também, estava meditando sobre um pouquinho do meu testemunho, né? Eu fui criada num lar cristão desde meus 3 anos de idade. Fui ensinada ali, né, a palavra, dentro da palavra do Senhor. Mas chegou um tempo, né? Com 13 anos eu me batizei. Com 16 anos eu comecei a achar que o mundo era melhor do que o que Deus tinha para minha vida. E em vez de eu influenciar, eu acabei sendo influenciada, né? E eu fui me distanciando e eu paguei um preço, porque, como eu falei, a vontade de Deus não é trazer juízo sobre nossas vidas, mas o pecado ele traz consequência. Isso é inevitável. Mas Deus ele foi tão bom. Eu passei momentos difíceis, né? Foram mais ou menos 7 anos afastada da presença do Senhor. 7 anos, sabe, bem difícil. Mas hoje eu vejo isso
como ensinamento para a minha vida. No momento, sabe, em meio a muita dificuldade que eu enfrentei, o Senhor novamente Ele vem e se revela para mim. Eu posso dizer que foi de algo sobrenatural, sim, né? Eu entendi que na verdade eu não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor antes. Eu fui ter um encontro com o Senhor foi quando eu me reconciliei. Não que eu não tivesse sido ensinada a palavra no Evangelho verdadeiro, mas eu creio que meu coração, ele na verdade ele estava distante. E às vezes o Senhor ele permite sim a gente passar por um caminho, um vale, né, para que a gente possa voltar, o nosso coração possa voltar ao Senhor. Aqui o desejo de Deus, quando eu li aqui, sabe, é que o povo se arrependesse. O primeiro desejo do Senhor era que ele se voltasse, né, e que não precisasse Deus trazer o juízo sobre a vida deles. Aí eu fico pensando, quando Deus ele faz isso nas nossas vidas, né, ele traz a gente de volta, né, aqui está falando aqui, no versículo 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui Isaías ele se arrepende, né, quando ele tem esse encontro, essa visão do Senhor, essa visão sobrenatural. Eu fico imaginando o que esse homem viu, né? Você, ver o Senhor sentado, né, no trono, ver anjos ali, meu Deus do céu. Momento, em toda aquela situação que aquele povo estava vivendo, mas ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, né, e, sabe, aí eu fiquei pensando, aí isso traz arrependimento. Ele olha para ele e vê, reconhece dentro dele que ele precisava, assim, sabe, ser purificado, precisava assim ser tocado, e o anjo vem, né, pega a brasa do altar, toca, né, nos lábios dele, e ele é purificado. E depois disso, eu achei muito interessante essa passagem, como ele se prontifica, depois que ele entende ali como é bom o perdão do Senhor, sabe, a sua iniquidade foi perdoada, né, o anjo fala para ele, o que ele entende, sabe, ali ele entende ali ele entende que ele estava se alistando para um grande exército, na verdade, ele estava ali se colocando a serviço do rei, né, e assim acontece com nós, quando a gente recebe o perdão do Senhor, independentemente do que a gente tem feito no passado, quando a gente recebe o perdão do Senhor, a gente começa a olhar com a visão do Senhor, começa a entender que aquilo que Deus fez por nós quando nós estávamos lá no mundo, hoje é o que Deus quer que nós façamos também com aqueles que hoje estão lá perdidos, né? Aqueles que hoje estão sofrendo, né? Estão sofrendo por consequência de pecado, né? Porque peca, muitos não conhecem a vontade do Senhor, peca, o pecado traz consequência, mas o coração do Senhor não se alegra com isso. O coração do Senhor se alegra quando um pecador se arrepende, porque a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, nossa missão é fazer com que eles entendam que tem um Deus que perdoa, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que aguarda por eles, assim como um dia, né, Ele aguardou por nós, nós viemos e ali o Senhor nos recebeu, houve festa no céu. Hoje é o que Deus espera de mim e de você. Eu como eu falei, estou trazendo essa mensagem, não é para apontar dedo para ninguém. Eu creio que a gente sim faz, sabe? Mas muitas vezes eu falo por mim, a gente às vezes, em algum momento da vida, a gente se frustra, a gente acaba, sabe, ali se esmurecendo, e quando é para a gente continuar marchando, fazendo ali, independentemente do que esteja acontecendo, muitas vezes a gente se frustra e em algum momento a gente se estaciona, né? A vontade do Senhor é que a gente caminhe. Esse dia minha filha, ela foi essa semana, uma situação que eu estava
conversando com ela, aí eu fiquei pensando como Deus usa às vezes uma criança para nos constrangir. Eu conversando com ela a respeito de uma situação, que eu já falei com os irmãos aqui, que eu sou tímida, e até hoje, assim, eu sou difícil de me enturmar. Então, às vezes, quando tem eventos, assim, que eu preciso estar lá, para mim, é meio desafiador, não porque eu não goste, porque eu fico meio assim, um peixe fora d'água, não tem? Aí eu falando para ela, perguntou, mãe, eu vou poder ir? Aí eu, assim, sem pensar, falei, na verdade, Nayane, eu estou pensando aqui, sei nem o que eu faço, porque eu estou pensando como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer, porque eu me sinto um peixe fora d'água. Aí ela falou assim, ô mãe, se a senhora não procurar conviver com os outros aqui, procurar se enturmar aqui, como é que vai ser lá no céu? Eu falei, pera lá, a Nayane está falando isso? Aí eu falei, minha filha, mas a mãe precisa de um tempo para se adaptar, sabe? Ela olhou para mim de novo e falou, mãe, então se adapta logo, Jesus está voltando, e se só não se adaptar, a senhora vai ficar. Falei, sábias foram só as palavras, Nayane. Falei, Deus, porque, assim, às vezes quando eu estou meio desmotivada com algo, o Senhor sempre coloca pessoas no meu caminho. Houve uma situação que eu cheguei meio frustrada, porque a gente, irmãos, não é que aquilo não queima no nosso coração, mas a gente enfrenta situações, às vezes, sabe, assim, eu falei, a gente imagina ali fazer a vontade de Deus com tudo certo, prosperando, tudo uma bênção, com saúde, mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes pode acontecer da gente estar não se sentindo bem fisicamente, e o Senhor está mandando, vai e faz, a gente tem que fazer. E a gente precisa ficar feliz, porque é a vontade de Deus, fomos chamados sim para fazer aquilo que Deus manda. E às vezes as condições financeiras naquele momento não estão contribuindo, mas a gente sabe que precisa fazer. O foco é aquilo, fazer, né? Somar no reino de Deus, independentemente da situação. E aí um dia eu cheguei aqui desmotivada. Nesse dia eu falei, vou na igreja só por ir. Eu estou tão preocupada com a situação. Aí cheguei aqui, estava a pastora e a Anne bem na porta. E aí eu cheguei, cumprimentei e tal. E aí do nada começou a pastora a contar um testemunho do pastor Sebastião. Aquilo me trouxe assim, sabe, um constrangimento, uma coisa assim que me fez chorar, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô que nem Elias, né? Ai, só sobrou eu. Como Elias, né, falou, procuram tirar minha vida, não sei o quê. Aí Deus, né, lá na frente falei, reservei para, não é só você não, cara, eu reservei para mim, mais profetas lá que não se curvaram, né, a Baal, não beijaram. Então, tipo assim, tá achando o quê? Tu é o último biscoito do pacote? Assim foi comigo, né? Aquilo me fez pensar. Às vezes a gente quer desistir, não é desistir da caminhada, mas a gente quer abrir mão daquilo que Deus coloca na nossa mão por tão pouco, né? Se a gente for olhar o que os profetas, o que os discípulos, né, passaram, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Evangelho, o que nós passamos hoje não se compara, né? Que nem o pastor fala, tem lugares onde é proibido o Evangelho, e mesmo assim tem homens e mulheres de Deus lá levando, arriscando suas vidas para levar. Então, às vezes a gente, qualquer coisinha, né, a gente ali quer, ai, meu Deus, né, tá difícil, não sei o quê. E às vezes Deus, ele usa situações assim, sabe, que parece ser tão simples, mas para nos fazer entender que Ele está mandando continuar, que Ele está mandando a gente marchar, e que é Ele que dá força, é Ele que abre portas, é Ele que entra com provisão, é Ele que cura, é Ele que restaura, que a gente precisa simplesmente fazer o que Ele está mandando, que Ele vai cuidar daquilo que a gente precisa, né? Nosso foco não é nossa vida, é a vontade de Deus. Não estou dizendo para a gente abandonar, gente, nosso compromisso. Estou dizendo que a vontade de Deus, ela precisa vir na frente. A vontade de Deus, ela precisa estar sempre acima de tudo, né? Aí eu fiquei pensando, meditando. Essa palavra há muito tempo que ela vem, ela falando comigo. Não sei se está falando com a igreja, né? Mas ela falou comigo. Há muito tempo acho que para Paulo eu estava falando. Eu abro a Bíblia, abro em cima dessa passagem.
Eu durmo, acordo pensando nessa passagem. O que Deus quer falar comigo? Falei, Deus tá querendo que eu me alinhe. Né? Que eu me alinhe, que eu entenda que nada pode fazer a gente desistir, nada pode nos fazer parar. Um dia a gente vai prestar conta de tudo aquilo que Deus entrega em nossas mãos. Nada do que eu planejei, quando eu vim para Jesus, nada que eu planejei aconteceu do jeito que eu planejei. Por quê? Eu planejei simplesmente ficar no banco, não é nada contra. Eu creio que Deus ele tem algo específico para cada um. Mas não foi assim comigo. Eu imaginei sempre, nunca imaginei em cima aqui, né, falando da palavra do Senhor. Mas as coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo que não é um fardo, não é um sacrifício, é um privilégio, né? E Deus ele vai trabalhando, mas a vontade, entendam, a vontade de Deus não vai ser igual à nossa, né? A vontade de Deus é melhor. Deus ele vai trabalhando nossas vidas, sabe? Vai colocando em lugares assim, sabe? Em lugares que a gente às vezes não imagina. Eu não falo em questão de exaltação humana. Eu falo que Deus ele faz dentro de nós, né? Ele vai nos fazendo entender o querer dele, entender que o querer dele está acima de todas as coisas, e a gente confiar que quando a gente cuida do que é a vontade de Deus, ele cuida de nós. Tem sido assim. Eu tenho vivido, eu estou falando daquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho vivido. O Senhor jamais desamparou a mim e a minha família. O Senhor ele tem sido o médico no momento de enfermidade. Desde que eu era criança, já contei, acho que isso na célula, o Senhor sempre ele manifestava o poder dele para curar. O Senhor manifestou o poder dele para restaurar a minha vida, meu casamento. E o Senhor vai permitindo, sabe? Cada dia que passa, eu conhecer mais dele. Mas para isso a gente precisa que o nosso coração esteja assim como o de Isaías, né? Aqui, né, como eu falei, né, quando a gente recebe o perdão de Deus, né, chega o arrependimento, recebe o perdão do Senhor, a gente tem um encontro com Ele, né, o arrependimento gera perdão, o perdão vai gerar um processo, porque a gente vai começar a entender a vontade de Deus, vai começar a entrar no processo, e o processo vai gerar promessa. Foi assim na vida dos discípulos, aceitaram o chamado, o convite do Senhor, e passaram por um processo, né? Pedro, né? Eu me inspiro assim, eu gosto muito de Pedro, a história de Pedro, porque às vezes a gente muitas vezes identifica muito com Pedro, né? No início da caminhada, uma hora, né? Ele, sabe, ele quer andar sobre as águas ali com Jesus e vai, né? De repente, né, nega Jesus, não exaltando isso, gente, mas eu falo como isso retrata, era ser humano assim como nós somos, mas eles depois que entenderam, passaram pelo processo, né, chegaram à fase do propósito, que é pescadores de homens, assim como Deus falou, aqueles caras fizeram grandes coisas, né, aqueles caras impactaram gerações, impactaram pessoas, né, curaram, né, no nome de Jesus. Eu me inspiro muito neles. Se foi possível com eles, pode ser possível conosco também, né? A gente pode melhorar sim, cada dia mais. A gente pode buscar assim, ao Senhor, né? Melhorar cada dia. E para chegar ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. É uma pergunta, acho que muitos fazem, né? A gente fala tanto de chamado, muitos fazem, mas será qual é meu chamado? Né? Qual é meu chamado? Eu até hoje me faço essa pergunta. Mas eu creio que eu preciso estar fazendo. Eu preciso estar buscando. Tem um vídeo, é tipo um teatro. Esse dia eu estava olhando, eu gostei muito dele. Ele fala sobre o chamado, né? Qual é o seu chamado? Esse era o tema do vídeo. E tá uma fila de pessoas. E o homem que representa Deus, né? Aí ele chamava de um por um. Mas só que ele não chamava pelo nome, assim, tipo, dos caras lá na terra, né? Dizem no vídeo que estava ali no céu, né? No julgamento. Aí, não sei se é no céu, sei que era em algum lugar. E aí chama, a pessoa chega lá,
fulano, né? O que você fez com as tantas almas que eu te chamei para você ganhar, para você trazer. Ele fala, hã? Como assim? Mas o interessante é que Deus, ele chama de um jeito assim que surpreende as pessoas. Eu não sei falar como está lá, que são muitos, né? Eu sei que ele chamou o médico. Aí o médico, como assim? Como assim? Eu não sou médico. Falou, mas eu te chamei para ser médico, porque lá dentro do hospital é que eu ia te usar para alcançar tantas vidas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, aí a pessoa nem se dá conta que uma pessoa às vezes faz faculdade, né? Primeiramente, vai para a faculdade, a gente precisa estar muito ligado a isso. Deus quer que a gente fale do amor dele lá dentro. Deus quer que a gente, né, possa impactar vidas lá dentro. Aí depois, de repente, né, termina aquela faculdade, às vezes vai exercer a profissão, é um médico. Já imaginou quantas vidas um médico pode impactar dentro de um hospital? Uma professora, seja qual for o lugar onde Deus colocar, né? Aí sei que eles chamam, né, fulana, líder fulana, chama lá, a pessoa vem, como assim? Eu nunca fui líder. Mas era para ter sido, né? Era para você ter impactado tantas vidas e tal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Aí sei que ele vai chamando, né? Aí ele chama um jovem e ele vai e aí começa a lhe mostrar, né? Aquele jovem, ele para que Deus chamou, porque no início, quando ele começa na escola, mostra tipo uma tela, né? Assim. Gente, não está na Bíblia, tá? Estou falando uma coisa que Deus, ele fala conosco, sabe? A gente precisa estar atento. Ele fala em coisas que parecem ser tão simples, mas ele fala, né? E ali mostrava como era quando entrou na escola, um adolescente, né? Que ele entrou com a Bíblia toda ali, né? E aquelas pessoas se achegando, daqui a pouco joga a Bíblia, começa a pegar o celular e começa, em vez de influenciar, ele acaba sendo influenciado. E acaba se desviando. E ali chega o dia que ele vai prestar conta para o Senhor. E o Senhor cobra, né, requer dele as almas do qual Deus colocou para ele ganhar. E ali fica toda aquela situação. Aí até que chama por último uma dona de casa. Uma dona de casa. Essa aí me chamou a atenção. Aí ela vem toda humildezinha. Ô Senhor, ela vem tentando se explicar, né, tal. E aí ele fala, eu nunca te chamei para uma viagem. Eu sei que ele fala assim, eu te chamei para cuidar dos teus filhos. Foram 2 filhos, mas que você exerceu muito bem o papel de discipular, ensinar eles no caminho do Senhor. E seus 2 filhos impactaram lá na frente, ganhou tantas almas para o reino. Às vezes a gente despreza, né? Fala, cara, mas só isso? Deus me colocou, será só aqui onde eu estou? Não é que Deus não tenha algo maior, né? Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida de cada um, mas não despreza aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, tá? Se é para cuidar dos filhos, faça com excelência, assim como diz a palavra do Senhor, que possamos fazer, né? Eu sou mãe, isso é para mim também. Se é para você liderar uma célula, se é para você pastorear uma igreja, se é para você limpar o chão de uma igreja, seja qual for, se é para você evangelizar na rua, mas eu não tenho nenhum ministério, mas eu estou na rua, estou ganhando almas, que possamos fazer com amor, né? Porque tudo que a gente faz com amor sai bom. E eu creio que vai, sabe, vivendo assim, a gente fazendo assim, a gente vai alcançar sim, né, muitas vidas para o Senhor, a gente vai alegrar o coração do Senhor. Tem um versículo, eu creio que está lá em Provérbios, sou boa de memória para gravar, gente, isso. Mas diz assim, né, filho meu, se o seu coração for, sabe, o meu coração se alegrará, né. Às vezes, tem um momento na vida que a gente, eu mesmo faço isso. Muitas vezes eu me encontro em situações do qual, às vezes, o que me resta é entrar no meu quarto, né, e orar, muitas vezes até chorar, né, aos pés do Senhor. Deus, mas daí eu lembro, Senhor, a tua palavra diz que se a gente tiver sabedoria para pedir do Senhor, que o Senhor tem para dar, dá sabedoria para lidar com essa situação. E o Senhor, ele sabe, ele fortalece, e o Senhor muitas vezes ele surpreende, daí eu oro e saio, né? E quando eu vou ver, no momento que eu acho que eu estou fraca, e realmente, mas o poder de Deus se aperfeiçoa, porque tem sido assim. Teve um momento que eu saí, às vezes, para convidar pessoas,
até mesmo pro encontro, em que eu já estava assim pensando, né, tipo, eu olhando pela minha visão humana, não vai dar certo e tal, mas eu fui lá, orei, Senhor, né, eu não quero saber do que eu penso, eu quero fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer. Chega lá, eu ser surpreendida, né, a pessoa já está de mala pronta, arrumou primeiro que a minha, e tem sido assim, o Senhor ele surpreende, né, e como falando aqui, né, a gente estava falando de Isaías, estava aqui falando, né, como estava a situação quando o Senhor chamou Isaías. Hoje a gente está vivendo numa época, há muitas igrejas pregando o evangelho, mas se a gente for olhar, nunca vi o povo se rebelando tanto contra Deus. Não falo aqui dentro, gente, eu falo lá fora. Esses dias a Paula estava me falando, e eu fui puxar no YouTube, o povo estão brincando nos carnaval, o povo está zombando do Senhor, exaltando os demônios, né? Zombando daquilo que é sagrado, que é a palavra do Senhor. Então, é uma época, assim, que tem, sim, os desafios para nós falar da palavra do Senhor, e principalmente para as pessoas acreditarem, para as pessoas crerem, né? Pessoas que estão apostatando da fé, né? Parece que quanto mais é pregado, menos as pessoas acreditam. E eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia desse povo, né? Porque foi chocante quando eu olhei lá, né, vendo a homenagem a todos os demônios, e o Deus que merece toda a honra e toda a glória sendo, esculachado, sendo ali, né, zombado, né, da palavra do Senhor. Então a gente, por incrível que pareça, não é por falta de anunciar o evangelho, mas a gente está vivendo sim tempos em que as pessoas, elas sabe, estão sim se rebelando, estão preferindo acreditar nos demônios do que no Senhor, né, no nosso Deus. Mas mesmo assim a palavra do Senhor vai e faça, né, vai e anuncie, vai, insista, né, não desista. Uma época em que famílias estão sendo, cada vez mais famílias estão sendo destruídas, né, pelo poder, né, do Satanás que atua para destruir famílias, né, separar casais, colocar filhos nas drogas, na prostituição. Esse dia na rua de casa, eu estava falando de uma cena muito triste, em que numa única passagem, né, num trecho pequeno, ele viu duas situações de casais brigando, espancando, né, o homem espancando a esposa, a mulher, né, namorada, não sei. Então isso é triste. Mas porque não conhece, ou porque não deram crédito à palavra do Senhor, que pode transformar vidas. A gente olha com tristeza, porque a gente sabe que tem solução, né? Tem solução. Se ele se voltar ao Senhor, né, se arrepender dos pecados, o Senhor, ele é poderoso para restaurar, para curar feridas, né, para salvar, para libertar, para tirar das drogas. O Senhor tem poder para isso. Então está faltando Jesus Cristo na vida dessas pessoas. E nós, como servos do Senhor, quando nós aceitamos Jesus, nós dissemos, né, para o Senhor essa frase, na verdade. Uma frase que eu tinha muito medo de falar. Eu me reconciliei, e sempre essa frase me vinha na boca para eu falar. Eu tinha medo, porque eu sabia que quando eu falasse, Deus ia me colocar em situações que eu não queria viver. Não queria, que eu tinha medo, que esse seria desafio, que é: eis-me aqui, envie-me a mim. Foi o que Isaías falou. Então, porque quando a gente aceita o Senhor Jesus, entende o propósito dele em nossas vidas, entende que ele quer fazer também na vida das outras pessoas, o Senhor vai sim nos enviar a lugares que muitas vezes nós não queremos ir, né? Mas porque Deus tem propósito na vida de pessoas lá que precisam ser resgatadas, pessoas que precisam ser curadas, famílias que precisam ser restauradas, né? Resgatadas. A gente vê tantos jovens se perdendo, né? Nas drogas, prostituição. Isso é triste. Aí eu me pergunto: Deus, o que podemos fazer para melhorar? É claro que o Senhor sempre vem com a resposta. Busca mais, né? Eu buscar mais a presença dEle, eu me prontificar mais, dizer: eis-me aqui para o Senhor,
é dizer que, independentemente das minhas condições financeiras, independentemente se eu tenho roupa boa, se eu tenho calçado bom ou não, se tem dinheiro na minha carteira ou não, se eu estou com saúde ou não, é eu fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu cumprir com aquilo que Deus tem para mim, aquela missão que Deus tem para a minha vida, independentemente do lugar, independentemente se eu sou tímida ou não, se eu quero estar lá ou não, porque muitas vezes nossa vontade, a gente, se for olhar a nossa vontade, muitas vezes, como eu falei, não é isso. Muita gente quer se esconder, né? E em vez de ser cuidado, de cuidar, muitas vezes a gente quer ser cuidado. E porque é desafiador. Mexer com pessoas é desafiador, né? Muitas vezes você vai levar o evangelho, você vai evangelizar no lugar, muitos vão aceitar o teu convite, né? Vai ali, aquilo vai deixar a gente feliz, mas muitos vai pegar, vai amassar, vai jogar fora, muitos vão xingar a gente, né? Muitas vezes vão até fazer ameaças. Então, gente, tem os dois lados da situação, mas nós precisamos ir, né? Precisamos ir. Só espero que Deus nunca me mande para um lugar onde é proibido, né? Nunca me mande para a China, para a Coreia, mas se Ele mandar eu preciso ir. É melhor obedecer a Deus, né? Do que eu sofrer as consequências. Não posso fazer que nem Jonas. Então é isso. Qual é meu chamado? Como é que eu vou entender o meu chamado? Eu não terminei de falar sobre o vídeo, né? Aí encerra falando, o homem que estava representando Deus lhe fala. Aí a pessoa fala, não, mas eu nem sabia. Aí Deus fala, se tu tivesse me buscado, eu teria te revelado qual era a minha vontade e tu teria feito. Então, se a gente não está sabendo, busque mais, vamos buscar mais, que o Senhor vai nos revelar, vai nos colocar no centro da vontade dEle. Nós só precisamos buscar e fazer aquilo que Ele manda, ter os ouvidos sensíveis, assim como Isaías teve, né? E quando ele ouve, né, a voz, logo depois que acontece esse processo na vida dele, né, ele é perdoado, o ouvido dele pode ouvir. Muitas vezes Deus está falando, a gente não está conseguindo ouvir, porque eu creio que mesmo quando eu estava lá no mundo, né, afastado do Senhor, o Senhor sempre queria falar comigo. Eu lembro até hoje, uma vez que eu estava indo para o postinho vacinar, não lembro se era a Nayane ou se era a Evelyn, estava indo só eu naquela rua, passou um carro por mim, e eu com a minha vida toda atribulada, passou um carro por mim, eu lembro até hoje, era vermelho. Atrás desse carro, no meio da poeira, né, estava escrito, desperta, Jesus está voltando. Fiquei uns 3 dias pensando naquele carro, aquele carro só passou assim e sumiu. Deus, todo o tempo Ele está falando conosco. Todo o tempo Deus Ele está colocando pessoas, né, para falar, colocando, sabe, ensinamentos, né, pastor vem aqui e fala. A gente vai na rua, a gente está escutando pessoas anunciando, né? Isso eu estou falando tanto para quem não é, quanto para nós que somos. Essa palavra, ela é tanto para quem não está na presença do Senhor, quanto para nós que estamos, né? Então, o Senhor, muitas vezes Ele está falando conosco, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir, porque precisamos nos achegar mais ao Senhor, precisamos buscar mais a face dEle, para que nossos ouvidos possam ser sensíveis à voz do Senhor, naquilo que Ele quer para nossas vidas. A gente vê jovens morrendo. A minha maior tristeza quando eu vejo, principalmente quando é jovem, que a gente, né, tem aquela frase, nossa, tinha uma vida toda pela frente. E tinha, porque tem promessas para a vida longa, né? Tem. Mas o pecado, né, leva consequências graves. O pecado leva à morte. Não era a vontade de Deus. É claro que tudo é permissão de Deus, mas uma coisa é permissão, outra coisa é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que cada vez mais os nossos jovens morrem de maneira trágica e morrem sem Jesus. O juízo, ele até vem, né? Mas o desejo do coração de Deus é que eles possam se arrepender e viver o propósito de Deus na vida deles. De maneira que sabe, eu falo também para jovens dessa igreja. A gente fala, né, porque jovem é cheio de energia, né, gente? Hoje eu não sou mais jovem, mas eu sei como é que é, cheio de energia quando a gente quer usar para o bem. E jovem tem um poder muito, muito grande de influenciar. Jovem, adolescente, eles têm um grande poder de influência.
Então, que possa influenciar para Jesus, né? Que possa fazer assim como Jesus. Jesus não andava com as pessoas andavam com Jesus. É diferente, né? Que as pessoas possam andar com vocês e não vocês, né? Com o mundo, né? Lá fora. Que vocês possam usar. Vocês têm o Espírito Santo. Que vocês possam usar, sabe, esse poder de Deus para influenciar muitas vidas. É para jovem, mas também é para nós que, né? É para todos nós, mas principalmente para jovem. Por quê? Por causa disso. Jovem é fácil de ser influenciado, mas jovem que tem o Espírito Santo, ele não vai ser influenciado pelo mundo. Ele vai influenciar o mundo para Jesus. Ele vai ganhar muitas vidas, tá, para Jesus. É você usar o poder que tem dentro de você, que é o poder do Espírito Santo. E nós também, né? Nós não jogando aqui só para os jovens. Isso é para todos nós. Possamos usar o poder que habita em nós para influenciar pessoas para Jesus, para você chegar naquela pessoa que não tem mais esperança, aquela pessoa que às vezes está largada na rua, sabe, sem uma solução. Quantas pessoas não estão vivendo desse jeito, né? Pessoas que estão com a vida destruída, só escutando acusações de Satanás, né? Você não presta, né? Não dá certo, você vai morrer desse jeito. Você chegar ali e falar que tem jeito sim, apresentar quem pode mudar a vida deles, apresentar quem pode mudar aquela situação, né, que é Jesus Cristo. Porque assim como um dia Ele nos tirou de onde nós, se for perguntar, cada um tem sua história. Eu tenho a minha história, cada um, não são as mesmas histórias, mas cada um tem suas histórias, tem as suas frustrações, tem as dores que viveu, né? Claro que agora Jesus curou, né? Mas se a gente for puxar na lembrança, cada um de nós carrega uma história que hoje é para nós usar como experiência, ensinamento, para que a gente possa aplicar, né, na vida de outras pessoas, o que Deus fez por nós, que nós possamos fazer, né, ser instrumento do Senhor, porque quem muda vidas é Jesus, mas nós somos instrumento de Deus aqui na terra, né, e que nós possamos usar esse poder para influenciar. Assim como minha filha falou, eu fiquei pensando, Jesus realmente está voltando, e a vontade de Deus é que quando esse dia chegar, muitos possam estar dentro da arca. Na verdade, a vontade de Deus é que todos estejam. A gente sabe que não vão estar todos, porque o coração do ser humano é duro, né? Quando quer endurecer o coração, né, Deus ele não vai forçar. Mas a vontade de Deus é que todos estejam. Mas nós, como servos do Senhor, como exército do Deus vivo, que um dia, né, dissemos para o Senhor: eis-me aqui, envie-me a mim. Deus me usa como instrumento. Então é nosso dever, sim, influenciar pessoas a entrar dentro dessa arca, para que o dia que essas portas se fecharem, essas pessoas, sabe, venham estar ali dentro. Gente, a gente fala tanto de pessoas lá fora, dentro das nossas casas, nossas famílias. Eu tenho irmão, gente. Eu tenho irmão, é muito triste para mim. Teve o meu irmão mais velho que aceitou Jesus, o meu irmão mais novo. Até pouco tempo atrás só faltava um. Agora estão os dois que tinham aceitado Jesus, agora se encontram distante. Então isso é triste. Mas eu sempre estou crendo, estou profetizando que o dia que antes que essa porta da arca se fecha, os meus irmãos, a minha família, toda a minha casa vai estar lá dentro. Eu continuo crendo, continuo profetizando, né? O presbítero falou ontem na célula, profetiza sobre o vale de ossos secos, né? A gente precisa olhar não com a nossa lógica humana, precisamos olhar pela fé e fazer aquilo que Deus manda, porque quando eu estive lá, sempre que eu tinha oportunidade, eu estava ali falando do Senhor Jesus, eu estava ali, às vezes eles me vinham com perguntas assim, que eu falava, espera lá, né? Mas eu estava ali procurando, pedindo Deus sabedoria, sempre de um jeito ali, né, sem julgamento e tal, sempre tentando ali, sabe, fazer eles entender a palavra do Senhor, fazer entender o amor do Senhor Jesus por eles, né, que o sangue que foi derramado na cruz não foi só por mim, mas também foi por eles. E muitas vezes ele ficava assim, né, sabe, escutava assim, né, saía, daí a pouco vinha perguntar mais alguma situação, e eu tinha prazer, assim, de falar para eles do amor de Deus. Eles ainda não estão na presença do Senhor, ainda não voltaram,
mas a semente, ela foi lançada. E a cada vez que ele escuta a palavra, porque lá também tem servo do Senhor Jesus falando da palavra. Cada vez que escutar a palavra, eu sei que eles vão, sabe, uma hora a semente ela vai nascer, vai crescer, vai produzir frutos. Eu posso morrer sem ter alcançado isso, sem ver, mas eu vou morrer acreditando que quando chegar aquele grande dia, eles vão estar lá dentro, né, dentro da arca. Eu vou acreditar. Enquanto eu tiver vida, eu vou acreditar. Porque, como eu falei, se a gente quer o bem para quem a gente ainda nem conhece, né, que o bem é Jesus Cristo, tá? Quer o bem para uma pessoa, apresenta Jesus. Se você quer ver a vida dele transformada, apresenta Jesus, porque Jesus pode mudar histórias. Jesus, ele pode escrever uma nova história, mudar situações que nós não conseguimos, né? E sabe, mas se quer o bem, apresenta Jesus Cristo. Eu lembrei agora falando que nós não podemos mudar a história com as forças dos nossos braços. Lembrei de uma situação, um casal que eu mais unei acompanhava. Uma vez aconteceu uma situação, o que nós entendemos que o melhor seria entrar para nosso quarto e orar. Nós oramos, repreendemos os demônios que estavam causando aquilo que a gente entende que é. E aquela situação foi apaziguada. Nós nem precisamos pisar lá, porque muitas vezes a gente tivesse ido lá, com a força do nosso braço, não teria conseguido o resultado. Tem momentos que a gente precisa ir, mas tem momentos que nós precisamos mais orar, né? Porque há situação para tudo, né? Há tempo para tudo. E como eu estava falando, o Senhor, ele distribuiu talentos para cada um de nós. Se a gente for olhar, eu não sei cantar. Se eu fosse viver, sabe, ganhar dinheiro para me ver, tipo, cantando, eu sempre brinco que eu morreria de fome, porque eu não sei cantar. Eu não sei pregar, mas eu creio que tem algo que Deus colocou. Se eu buscar, eu vou conseguir fazer com excelência. Mas se olhar para pessoas aqui nessa igreja, tem pessoas que sabem cantar. Canta para Jesus, que é uma benção. Tem pessoas que sabem pregar, que é uma benção. Tem pessoas que oram, é instrumento de Deus, ora e pessoas são curadas, né? Não que a gente não possa viver essas coisas, né? Tá lá, o ID, ele é para todos, né? Deus, ele está deixando autoridade para todos, né? Autoridade no nome de Jesus para todos nós, né? Que querer usar, né? Mas talentos nem sempre são iguais, mas todos são importantes para o reino de Deus, para somar para o único propósito. Mas quantas vezes a gente tem negligenciado, a gente tem enterrado o talento que Deus deixa para nós, o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Se a gente for olhar, né, na passagem sobre os talentos, né, parábola, não foram as mesmas quantidades, mas todos tinham importância, né? E o que estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos? O que estamos fazendo com o talento que o Senhor tem nos entregado? Será que estamos usando para influenciar pessoas? Será que estamos usando para somar no reino do Senhor? Se tem enterrado, ainda há tempo de desenterrar. Ainda há tempo de desenterrar o seu talento, né? E sabe, multiplicar, porque um dia o Senhor vai vir e vai prestar, a gente vai ter que prestar conta de tudo aquilo que Ele nos entregou, nossos filhos, né? Tudo aquilo que Ele nos entregou. Mas o que foi que o Senhor me entregou? Ora, e o Senhor vai revelar o que Ele tem para você. Eu também preciso fazer isso. Como eu falei, né? Que possamos usar o talento que Deus deixou para nós, entregou nas nossas mãos, né? Para cumprir com o propósito do Senhor aqui nessa terra. A gente for olhar, nossa vida, ela é muito curta, irmãos. Ela é muito passageira aqui nessa terra. Precisamos correr sim contra o tempo, para, sabe, alegrar o coração do Pai, para que quando chegar o dia que ou Jesus vier buscar, ou nós for, né, individualmente, que tenhamos resultados bons para apresentar para o Senhor Jesus.
que não venhamos ser chamados de servo infiel, né? Mas sim, né, convite para entrar para o gozo, né, do Senhor. Que possamos refletir. Não sei se vocês... Eu sempre pergunto na célula quando eu levo a palavra, depois eu pergunto, gente, vocês entenderam? Eu sou muito acelerado. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas é que a gente venha refletir nessa palavra. Aqui eu separei uns versículos. Está aqui em Romanos. Até esse dia o irmão, ele trouxe essa palavra na célula, um dia que foi a palavra livre. Eu falei, irmão, um dia eu vou ver o senhor lá ministrando essa palavra, porque essa palavra, ela me tocou muito. E eu separei, esse versículo é muito, muito bonito, muito legal. Está em Romanos. Está em Romanos 10, o 13, o 14 e o 15. Vou ler aqui rapidinho, depois vocês quiserem conferir, tá? Diz assim, o 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí diz o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Gente, né, não é qualquer coisa. Né, tá dizendo que quão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho, aquele que leva boas novas. É você chegar numa situação, como eu estava falando aqui agora, onde a pessoa não tem nem esperança, você apresentar Jesus. Você chegar no inferno, que muitas vezes foi desenganado, não tem nem esperança, sabe, de vida. Você apresentar um Jesus que cura, e aquela pessoa pode sim ser curada, porque eu continuo acreditando em milagres. Eu acredito que nem todos que estão enfermos vão ser curados, mas eu acredito também que nem toda enfermidade é para a morte. E então o Senhor está que o reino de Deus está precisando que possamos ter mais ousadia, possamos ter mais fé, né? Tá atento ao direcionamento do Senhor. O nome de Deus, ele precisa ser glorificado. Muitas vezes hoje a gente está vendo muito pouco isso acontecer. Não é porque o poder de Deus diminuiu. O que diminuiu muitas vezes foi a nossa fé, né? Porque às vezes a gente olha as situações ao nosso redor. Eu falei para o Ney, Ney, com tudo isso que está acontecendo, a gente precisa vigiar muito, tomar muito cuidado, porque nós não venhamos ser os próximos a apostatar da fé também. Né? Aquele que está de pé vigia para que não caia. E porque a situação não é brincadeira, se a gente olhar como está sendo, né? Muitos estão levando o nome do Senhor, né? Lá, como eu falei, teve uma época que eles colocaram, né, Jesus, lá no carnaval, lá, Jesus apanhando, né, do diabo, o diabo vencendo Jesus. O pastor Sansão sempre fala aqui, porque isso é revoltante, se a gente for olhar os nossos olhos, é revoltante. Mas, na verdade, eles precisam de misericórdia, né? Eles precisam conhecer Jesus. E então essa situação, que nós não viemos nos deixar ser influenciados por essas situações, que independentemente do que aconteça, né, na sociedade, independentemente do que aconteça, que nós possamos sim manter nossa fé, acreditar que o Senhor é o merecedor de toda honra e toda glória, Ele continua sendo, não os demônios, tá? E continuar acreditando que o Senhor é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que restaura famílias, é Deus que transforma vidas. Mas que nós possamos, só para encerrar aqui, nós possamos ser ombros do Senhor aqui na terra. Tem um louvor do cantor, um dia o Ney colocou, eu nunca tinha escutado. Aí quando chegou nessa parte que ele começa a ministrar um louvor, falava sobre isso, né? Precisamos ser ombros do Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas, que restaura, mas nós precisamos oferecer mais os nossos ombros. São os nossos ombros que vão trazer os 1000 primeiros discípulos, por exemplo, do qual é tão falado na igreja, né? Que a nossa boca possa anunciar o evangelho, que
que os nossos ombros sejam para trazer aqueles filhos pródigos que um dia saíram, que precisam ser buscados, né? Que possamos ser ombros do Senhor aqui na terra, que possamos ser boca de Deus aqui. Assim como o Senhor levantou Isaías para profetizar naquele lugar, né? Hoje o Senhor levantou eu e você para profetizar dentro dos nossos lares, profetizar nas ruas, nos hospitais, nos presídios, né? Se tivermos a oportunidade de entrar, se não tiver, eu creio que nem todos, né, conseguem, mas enquanto tem lá alguém que está anunciando, possamos estar orando, apresentando essas pessoas, né? E a igreja ela trabalha em conjunto. Quantas vezes a gente vai orar, a gente nem lembra de apresentar aqueles que estão presos. Aqueles que estão presos, né? Muitas vezes a gente prefere julgar, mas está lá porque merece. Deus não se alegra com essa situação. A vontade de Deus é que ele estivesse aqui falando do amor de Deus. Muitas vezes a gente não lembra de apresentar os enfermos que estão sofrendo, pessoas que estão com a vida destruída. Muitas vezes eu falo por mim, gente, eu não estou aqui apontando dedo para ninguém, estou falando porque a palavra ela falou comigo, né? E quantas vezes eu não ajoelhei para orar, só lembrei da minha família, eu quero, Deus, abençoa minha família, abençoa meus projetos. Depois o Senhor falou, espera lá, é só você? Né? E aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas mendigando, aqueles que estão perdidos nas drogas, aqueles que estão entrando cada vez mais para as facções, estão sendo mortos, né, de maneiras trágicas, você não vai apresentar, não? Tu não vai fazer nada? Então que possamos estar atentos, né, que possamos viver não a nossa vontade, mas eu entendo que quando nós começamos a viver a vontade de Deus, o próprio Deus vai nos alinhando e nos fazendo querer o querer dele, né? Assim como eu falei, aquilo que muitos, quando a gente está de fora, a gente olha e fala, cara, isso parece um sacrifício, parece um fardo. Quando a gente começa a entender, a gente vê, Deus, como é gostoso fazer a tua vontade, quando a gente começa a entender o propósito. mas nem sempre, né? Quando a gente ainda não tem no entendimento, porque eu ainda não cheguei ao pleno entendimento, ainda estou lá no processo. Tem coisas que eu falo, né? Deus, né? É isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer? Às vezes eu olho e falo, cara, Deus, vai ser muito difícil para mim, Deus. Ontem o irmão trouxe uma dinâmica que falava sobre as desculpas. Quantas vezes nós não damos desculpa, né? Ah, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Quantas vezes nós não damos desculpa para ficar muitas vezes no nosso acomodismo e deixar de fazer a vontade de Deus? A dinâmica foi, né, foi muito legal. Falar muito sobre isso, é coisa que acontece muito, se a gente não vigiar, acontece muito, irmãos, né? Então que possamos estar atentos. Deus, quando nós buscamos o Senhor, Ele vai nos revelando a vontade dEle. Muitas vezes o inimigo ele levanta para tentar nos intimidar, mas que possamos ter nossa fé firme em Deus, que quando o inimigo se levantar para nos intimidar, ele vai cair por terra, porque maior é aquele que está conosco, né? Teve situações, só para encerrar, agora a gente vai encerrar de verdade, tá? Eu contei para a pastora, para algumas pessoas, muitas vezes eu vou contar para vocês, vão pensar que eu estou doida. Nesse último encontro agora, tinha uma senhorinha que eu estava tentando levar já, tinha uns 3 anos que eu tento trazer ela para os caminhos do Senhor, sempre tentava levar para o encontro, era minha vizinha. E não conseguia, sempre acontecia uma situação. Nesse encontro agora, eu estava lá, né, sempre no pé dela. Teve uma manhã que eu acordei, ele tinha acabado de sair para a casa da mãe dele, e eu não estava dormindo, gente, isso é real. O engraçado é que eu acordei pensando em coisas boas, meditando num louvor, né? Ou seja, eu pensei, eita glória, acordar, né? Nossa, será que, né? Uma presença gostosa aqui de Deus, né? Que coisa boa acordar assim. De repente, parece que mudou, dentro do quarto, o clima ali, como se um vento ruim tivesse soprado. Não entendi ainda, não me pergunte o que significa. Eu tenho minhas conclusões, mas eu ouvi nitidamente uma risada horrível no meu ouvido, nesse ouvido ainda.
E eu entendi que era a voz de Satanás. Por que eu entendi que era de Satanás? Porque era ruim. Aquilo me prendeu na cama. No momento em que ele riu no meu ouvido, eu fiquei sem forças. Eu repreendi assim, mas eu não consegui levantar. Repreendi deitada. A gente sabe quando é ruim. A gente sabe quando é bom. Bom não tem explicação. É bom demais quando é Deus. Mas quando é o inimigo, a gente sabe que é ele, porque só ele tem aquela presença tão ruim. E aí veio a primeira vez, né? Eu repreendi, né? Passou. Depois voltou de novo. Pensei, meu Deus, de novo não, veio de novo. Quando veio pela segunda vez, eu tive força de levantar. Dobrei meu joelho, orei. Senhor, teu sangue tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre minhas filhas. E eu repreendo no nome de Jesus todo, intimidação de Satanás. E eu repreendi, aquilo saiu. Mas logo depois, o que veio na minha mente? Pensei, pronto, Satanás está rindo porque alguma vitória ele teve. Deve que ele matou a pessoa que eu estou querendo levar para o encontro. Eu pensei nisso. Pensei, vai ver que morreu de overdose. Aí eu sei que depois eu fui atrás dessa pessoa. Para a glória de Deus, eu vi que aquela pessoa, ela não tinha acontecido aquilo que eu pensei naquele momento, né? Você vê, né? Intimidação de Satanás, né? Eu não entendi muito bem, mas eu entendo que só pode ser isso. Porque eu olhei para a minha vida e pensei, só pode ser isso. Aí eu cheguei, foi quando eu cheguei lá pensando, aconteceu alguma coisa, ou essa mulher não vou conseguir levar ela. Cheguei lá e estava no portão. E aí, bora, minhas coisas estão prontas. Eita glória, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Satanás, ele pode até tentar, mas ele vai ter que partir em retirada, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Porque o Satanás, ele é criatura, não ele é o Criador, né? Satanás, ele veio para enganar, para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância, né? Então, sempre quando a gente, Deus nos levantar para fazer algo, por mais que parecer grande, por mais que parecer que, sabe, a gente não vai conseguir, o inimigo ele vai soprar assim. Ah, mas eu estou jejuando, estou orando, como assim o inimigo vai vir, vai rir, vai tentar me intimidar? Como assim? Não, vem. Jesus também estava jejuando e orando quando Satanás apareceu para ele para tentar ele, mas Jesus não caiu, né? Jesus não caiu, jamais Satanás poderia fazer Jesus cair, mas o inimigo tentou. Então, não se surpreenda se Satanás tentar te colocar medo, se Satanás tentar te intimidar, sabe? Porque, que nem o pastor Sebastião falou, ele acredita muito mais, às vezes, na tua capacidade do que você mesmo. Satanás, ele é espírito, acredita muito mais naquilo que Deus tem para nossas vidas, muitas vezes, do que nós mesmos, seja em qual for a área daquilo que tu está orando a Deus, né? Um grande projeto tu está apresentando, seja espiritual, seja na tua vida circular, aquilo que é bênção que Deus te deu. Não deixa Satanás colocar na tua mente que tu não vai conseguir, não. Não deixa Satanás colocar na tua mente que tu é derrotado, que aquilo não vai dar certo. Repreenda. Satanás vai ter que partir em retirada, tá? E essa palavra, mas eu tenho um louvor, dá para colocar, pastora? Pra gente, sobre o chamado, né? Que possamos meditar na letra desse louvor, tá? Que vai ser tocado. Fecha os olhos, né? Quando começar a tocar o louvor, fecha os seus olhos e medita. Medita qual é a vontade do coração do Pai para nossas vidas, né? Para todos nós, qual é o propósito do Senhor. Que possamos meditar e entender o propósito do Senhor nas nossas vidas.